Boa noite. Ele é advogado criminalista, professor de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, membro da Comissão de Juristas, nomeado pelo Senado para a revisão do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. No próximo dia 21 de novembro, vai concorrer à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Gamil Fepel é o convidado de hoje do Band Entrevista. Boa noite, doutor Gamil. Boa noite, Carolina. Boa noite aos telespectadores, aos colegas e às colegas advogados e advogadas. Muito boa noite. Quero começar te perguntando, já são 16 anos de carreira, por que agora ser candidato à presidência da OAB na Bahia? Bem, eu não sou candidato de mim mesmo, né? Eu faço parte de um grupo chamado Renova OAB. Eu nunca tive qualquer tipo de cargo decisório de gestão da Ordem, eu nunca costurei a minha carreira entrelaçada com a Ordem dos Advogados. E o que acontece principalmente é que há determinadas omissões imperdoáveis em relação ao OAB, né? Na gestão, no trato, na preocupação com o advogado, que faz com que advogados e advogadas de diversas áreas, né? Não só os criminalistas, mas o pessoal do direito administrativo, do direito civil, do direito do trabalho, enfim, de todas as áreas, faz com que nós precisemos comprar brigas em nomes próprios, né? Em nomes pessoais, né? Já que a omissão da instituição é determinante para que isso aconteça. Então, por conta disso, surgiu, eu diria, uma consequência quase que natural, né, do nosso grupo, em nós começarmos a pensar o seguinte: olha, assim, já que a gente tem comprado tantas brigas porque os gestores da ordem são omissos em relação a isso, por que não pensar, de fato, em ocupar transitoriamente os cargos decisórios de gestão, né? Então, mas quais seriam, então, os principais problemas hoje da profissão da advocacia que o senhor pretende enfrentar? Bem, a advocacia, ela passa por N problemas, eu diria, desde o primeiro momento, quando a pessoa começa a advogar, né? Nós, na Faculdade de Direito, nós temos muitas aulas de Direito Civil, Penal, Processual Penal, mas nós não temos, por exemplo, nenhum tipo de aula de gestão, né? Nós não aprendemos gestão de tempo, gestão estratégica, absolutamente nada disso. Então, em vários estados do Brasil, por exemplo, o estado de Goiás tem uma experiência muito bem sucedida, criou uma incubadora de escritórios dentro da Escola Superior da Advocacia. Isso é algo que pode ser feito aqui, para estimular o jovem advogado, né? Estimular o jovem bacharel, né? No início da sua carreira, sobretudo, né? Discurso de prerrogativas, né? Eu sempre falo que prerrogativas é um discurso do dia a dia, né? Não se faz a proteção de prerrogativas com caravana de prerrogativas, né? Não se faz proteção de prerrogativas com blitz de prerrogativas, com minuto de prerrogativas. Mas só para explicar para quem está assistindo o que são essas prerrogativas e por que elas são tão importantes, tão fundamentais para a carreira. As prerrogativas são garantias dadas aos advogados e advogadas, né, para que eles possam exercer a sua profissão com tranquilidade. Então, na verdade, para o nosso telespectador, para você que está nos assistindo agora nessa noite de sábado, a prerrogativa não é exatamente do advogado. A prerrogativa é uma ferramenta funcional dada aos advogados para que o advogado possa exercer a advocacia com tranquilidade. Então, por exemplo, você que está aí me assistindo agora, talvez você precise lá num dia, por exemplo, entrar com ação de divórcio, digamos assim. E o advogado precisa, né, ter, por exemplo, altivez para poder usar um determinado tipo de argumento sem que possa ser processado, por exemplo, pelo juiz por difamação, por injúria, por exemplo. Então, isso são prerrogativas nossas. Prerrogativas de, por exemplo, ter acesso a autos de inquérito policial em delegacia de polícia. Na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que os criminalistas sabem do que eu estou falando, existe um provimento da Polícia Federal que nós só podemos ter acesso aos autos de inquérito peticionando com 72 horas de antecedência, que é uma exigência ilegal e que a ordem nada fez. Então, o que a gente assiste por um lado, é uma ideia de perpetuação no poder, porque há pessoas, por exemplo, que estão na gestão, que já estão há pelo menos 18 anos, né? Então, já foi conselheiro federal 2 vezes, conselheiro estadual 2 vezes, presidente 2 vezes, quer ser conselheiro federal por uma 3ª vez. E, se por um lado querem se perpetuar no poder, por outro lado não compram as brigas que é necessário que se comprem, né? Então, o papel de um líder, o papel de um gestor é ser conciliador quando é possível ser conciliador, mas é ser intransigente, né, e ser enérgico quando se exige energia. Então, não se pode ver, por exemplo, na situação do presídio de Feira de Santana, coisas assim que não são nem tão complexas assim, né? Não que a situação do presídio não seja complexa, mas uma ação de interdição de um presídio não é algo tão complexo assim, né? E não foi a ordem quem fez no primeiro momento foi o Ministério Público, a ordem se habilitou depois. Por que a ordem se habilitou depois? O senhor falou em relação ao interior, por exemplo, em Feira de Santana. Como é que é a advocacia, as dificuldades da advocacia no interior do Estado, porque se fala muito em relação à capital, mas no interior do Estado, quais são as principais dificuldades e o que o senhor pretende fazer para os advogados que atuam no interior da Bahia? Eu diria que o eixo principal da nossa gestão vai ser eficiência. Eficiência envolve uma série de coisas, envolve
impessoalidade, moralidade, transparência, envolve planejamento estratégico, relatórios, né, cronogramas, metas. Então, por exemplo, os colegas e colegas advogados do interior aí sabem, né, que há situações que são anormais, que são tratadas como se comuns fossem. Então, como é que eu posso explicar para um advogado do interior, por exemplo, que há comarcas no interior há 1 ano e 7 meses sem juiz, há 2 anos sem juiz? Como é que há fóruns no interior sem um oficial de justiça há 1 ano? De nada adianta, Carolina, identificar tão somente o problema. Não adianta você diagnosticar, o problema é que não tem juiz. Ok, não há juiz. O que é que se fez para resolver isso? Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, porque existem problemas pontuais no judiciário que já foram de alguma maneira amenizados, mas ainda é muito criticado o judiciário baiano em relação à questão da redução de comarcas, que foram 25% no interior da Bahia que foram desativadas. Mas qual seria o papel da OAB nesse problema da redução de comarcas no interior do estado? O que é que o senhor pretende fazer? São vários papéis, né? Eu diria que em relação às comarcas que já são existentes e que funcionam, é necessário que se exija uma prestação jurisdicional a contento. Então, de nada adianta dizer apenas e simplesmente, não há juízes na comarca XYZ. Eu pergunto, quais foram os procedimentos de controle que foram adotados? Buscou-se o CNJ, por exemplo, entrou-se com um mandado de segurança para buscar a contratação de juízes, para buscar a contratação de servidores públicos, ou apenas tão somente ficam apontando os defeitos e os problemas sem capacidade de iniciativa, sem capacidade de resolver? No que diz respeito ao término das comarcas, à conclusão das comarcas, ao encerramento de algumas comarcas, e não foram somente comarcas, mas também se encerrou a Câmara do Oeste. A vice-presidente da nossa chapa é a doutora Larissa Camandaroba, que é advogada lá em Barreiras, mas o tribunal também encerrou a Câmara do Oeste. O que precisa é uma postura efetiva e proativa, porque quando uma comarca chega no interior, isso é um ganho de cidadania. Não é uma questão somente que envolve a advocacia, né? Envolve também a advocacia, mas não só a advocacia. Retirar uma comarca do interior é retirar o estado de dignidade dos cidadãos do interior. Então, a ordem precisa ser, de fato, enérgica em relação a essas posturas, né? Buscar que o judiciário funcione. Então, eu pergunto, por exemplo, todos sabemos, e aqui não estou generalizando, né? Mas todos sabemos que há juízes que sentenciam pouco, né? Há juízes que produzem pouco. Eu pergunto, em termos concretos, qual foi a providência que a ordem já tomou para juízes que sentenciam pouco, né? Então, o que a gente assiste, por um lado, é uma ordem que está sem representatividade de nós advogados, porque eu não me sinto representado pela ordem. Eu tenho absoluta convicção. Houve, por exemplo, um evento em Jiquié e a ordem trouxe, ou pessoas ligadas à ordem, trouxeram uma advogada que foi vítima de violação de prerrogativas no Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta convicção que o advogado e a advogada que está me assistindo aí agora de noite já deve ter sido vítima de violação de prerrogativas, assim, várias vezes na vida. É bem capaz que você tenha sido vítima de violação de prerrogativas essa semana ainda. Então, é preciso trazer uma advogada do Rio de Janeiro para trazer um exemplo de violação de prerrogativas aqui? Agora, o senhor está falando em relação da atuação da OAB em relação, por exemplo, à redução de comarcas, mas o judiciário baiano é muito criticado e o senhor acha que, além dessa questão, qual outro tipo de postura a OAB deve ter diante do judiciário baiano e que outras providências o senhor, por exemplo, pretende tomar? Qual seria, por exemplo, a sua primeira iniciativa em relação a isso? Bom, a primeira iniciativa em relação à ordem em si é fazer uma auditoria, um exame de como está a situação da ordem hoje. Hoje existem reclamações trabalhistas de advogado contra a OAB, né? O que é, com todo respeito, uma piada pronta, né? Então, o órgão que visa a regulamentar, a fiscalizar o exercício profissional, ele está sendo demandado por uma reclamação trabalhista. No que diz respeito ao Poder Judiciário, é começar, de fato, né, a tirar os gestores do Poder Judiciário de uma posição de conforto. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Tenho certeza que o colega e a colega advogada que está me assistindo aí já deve ter ido para uma sessão de sustentação oral numa turma recursal, por exemplo. As sessões de turma recursal são marcadas para começar às 8 da manhã e, não raro, marcado um processo para ser julgado às 8 horas da manhã, os advogados saem de lá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, sem o processo ser julgado. Então, como é que você dispõe do tempo de uma pessoa por 6 ou 7 horas? O nosso estatuto nos dá a prerrogativa, se um julgamento ou uma audiência é marcada para as 8 horas, nós podemos de lá nos retirar meia hora depois se ele não começar. Mas para isso é necessário pegar uma certidão. E em muitos casos, os advogados ficam com receio de pedir uma certidão, por exemplo, a um funcionário do tribunal. Nós tratamos disso da seguinte forma: é necessário pegar um funcionário da ordem, deixar este funcionário da ordem lá à disposição, na turma recursal. E este funcionário da ordem, ele vai dar uma certidão de que, passada meia hora, o processo não foi colocado em pauta. Eu tenho certeza que haverá advogados que juntarão aquela petição e irão embora. E, a partir daí, o tribunal começará a atentar de que ele não pode dispor do tempo de um profissional. Porque o tempo de nós, advogados, não é menor ou não é menos importante do que o tempo dos juízes.
Então, nós só conseguiremos fazer com que a advocacia volte a ser respeitada quando nós começarmos a nos respeitar, a lutar de fato. Então, onde há comarca sem juiz, é necessário fazer os procedimentos de controle que o CNJ prevê. Então, quem está na gestão agora, está na gestão há pelo menos, por exemplo, o meu opositor, contra quem eu não tenho nada de ordem pessoal, as nossas divergências são de gestão tão somente, ele está lá há aproximadamente 11 anos. E aí fala que agora vai buscar procedimentos de controle. Não os buscou antes por quê? Não os tomou antes por quê? É isso que eu pergunto. Bom, a gente vai dar um rápido intervalo, e o Band Entrevista volta em instantes. O Band Entrevista de hoje recebe o advogado criminalista Gamil Fepel, candidato à presidência da OAB na Bahia. Doutor Gamil, vamos falar um pouquinho sobre o papel da OAB para a sociedade em geral. Qual deve ser o papel da OAB para beneficiar o cidadão comum, por exemplo? Bem, a ordem que tem status constitucional, ela não é exatamente um sindicato, ela não é preocupada tão somente com o advogado, muito embora a principal preocupação da ordem precise ser o advogado, é necessário que volte a ser advogado. Mas a ordem tem o papel de fiscalizar, de lutar pelo Estado democrático de direito, pelos princípios constitucionais. Então, a ordem tem legitimidade para promover uma série de ações, uma série de demandas que são de interesse coletivo. Então, nos momentos de crise, o Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covardes. Nos momentos de crise, a ordem precisa se sobrelevar, precisa se agigantar para poder defender o Estado democrático de direito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua chapa. O senhor tem defendido que a sua chapa vai ter na diretoria o maior número de mulheres. Essa é uma linha das suas propostas e acredita que isso também pode mostrar um empoderamento melhor da mulher dentro da advocacia na Bahia? Bem, na nossa chapa de diretoria, nunca nenhum de nós 5 teve cargo de gestão ou de direção na OAB, né? Porque uma das coisas que a gente prega é a renovação, né? Então, somos 5 candidatos à diretoria, eu sou candidato a presidente, a Larissa Camandaroba é candidata a vice-presidente, uma advogada de Barreiras, o professor Daniel Keller é o nosso secretário-geral, a Soraya Costa Pinto é a secretária-geral adjunta e a Laila Age é a diretora-tesoureira. Então, pela primeira vez, a ordem tem a possibilidade de ser gerida por uma diretoria que tem mais mulheres do que homens. Isso não é um favor às mulheres, isso é o reconhecimento da importância das mulheres e observe, não só há mais mulheres, como há um número maior de mulheres em posições de destaque, em posições de decisão. As mulheres não estão colocadas como adjuntas, como coadjuvantes, não. Elas são maioria da diretoria. A Laila, ela é, por exemplo, a diretora tesoureira, então o cofre da ordem vai ser gerido por uma mulher. A vice-presidente é uma advogada destacadíssima. Então, isso é uma preocupação que nós temos em trazer a representatividade da mulher para a advocacia. Não só a preocupação com as mulheres, mas também com o interior. Então, a nossa vice-presidente é do interior. Nós temos 2 conselheiros federais na chapa, a doutora Gine Teixeira de Freitas e o doutor Gutenberg, de Vitória da Conquista, que são do interior. Então, essa é a preocupação que a chapa Renova OAB tem, né? Fazer com que a diretoria da ordem e os principais órgãos decisórios e consultivos da ordem representem um reflexo da estrutura da própria advocacia. E em relação, por exemplo, à participação de negros, de LGBTs na profissão, o que é que o senhor pretende fazer à frente da Ordem dos Advogados? Bem, nós temos representantes dos afrodescendentes, do movimento LGBT que integram a chapa. Todas as nossas propostas estão no nosso site, que é o Renova OAB, nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @gamilfepel, o Instagram é @renovaoab, @mulheres pela ordem. E nós temos propostas concretas, não só propostas, como mecanismos, os meios para que essas propostas sejam implementadas. Então, uma demanda, por exemplo, com a qual o movimento afrodescendente se preocupa muito, questão de cotas em concurso público, né? Então, conversei com o doutor Leonardo Queiroz, que é um advogado, a ordem vai passar a intervir mais ativamente na fiscalização das cotas para afrodescendentes em concursos públicos, em seleções públicas. Porque né? essas cotas hoje não são respeitadas, é isso? As cotas, por vezes, são respeitadas, mas em alguns casos, em alguns concursos públicos, elas são feitas mediante a simples declaração, a pessoa se declara afrodescendente. Né? E há, ordinariamente, em alguns concursos, uma espécie de triagem, de fiscalização. Essa triagem, essa fiscalização precisa ser feita com mais rigor, né? E a ordem precisa acompanhar isso mais desse E em relação aos LGBTs?
Em relação ao movimento LGBT, nós também temos essa preocupação, também consta no nosso site, também constam essas preocupações, né? A questão do respeito, da intransigência na defesa da opção sexual, da identidade de gênero, né? A questão de acompanhar processos legislativos de interesse na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Existe um órgão do Conselho Federal chamado Consultoria Geral Legislativa, que deixa passar muita matéria que é importante, sem as necessárias discussões. Então, é necessário, a partir do momento que há muita lesão, que há muitas agressões a pessoas por questões de gênero, de identidade sexual, é necessário que investigações sejam mais aprofundadas, a ordem tem que começar a intervir mais nesses processos, enfim. Todas essas ideias, e volto a dizer, não só as propostas, mas os meios para efetivar essas propostas, constam no nosso site. Uma crítica que se faz, no geral, a sociedade faz em relação ao número de faculdades de direito nos últimos anos. E se critica muito a qualidade desse ensino. Como o senhor avalia hoje o ensino das faculdades de direito hoje na Bahia e de que maneira a OAB pode atuar em relação a isso? A ordem pode fazer muito em relação ao ensino superior, né? A começar, por exemplo, né? Muito embora o parecer da ordem não seja um parecer vinculante, mas o Conselho Federal da Ordem pode pensar em intervir perante o Supremo Tribunal Federal com uma ação, por exemplo, para diminuir a criação do número de cursos jurídicos no Brasil, como outras profissões já fizeram. Mas o senhor acredita que o número é muito grande, há uma necessidade realmente de redução? O número é muito grande e agora o que me preocupa mais, porque normalmente esse discurso está atrelado à ideia de quantidade. A minha maior preocupação não é nem com a questão da quantidade em si, é com o reflexo da quantidade, que é a questão da qualidade. A ordem precisa fiscalizar mais os cursos, né? Então, já houve anos, por exemplo, que a ordem dava um selo de qualidade para os bons cursos. É importante que um aluno que entre na faculdade saiba qual é a opinião da ordem a respeito do funcionamento do curso XYZ. Disponibilizar mais essas informações, até para que a pessoa, no início da faculdade, tenha o direito de escolha. Olha, eu estou estudando na faculdade que é bem aconselhada, que é bem recomendada pela ordem ou não. A gente sabe que há determinadas práticas em algumas instituições de ensino superior que são bastante questionáveis, né? É papel da ordem fiscalizar isto também. Em relação aos problemas que o senhor apontou da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Bahia, o senhor acredita que esses problemas acabam influenciando também na escolha desses estudantes de não atuar na advocacia e sim partir para um concurso público? Acredito que sim. Acredito que, assim, na Faculdade de Direito, eu além de advogado, sou professor, né? Então, preciso ter uma responsabilidade muito grande perante os meus alunos, né? Eu abracei a advocacia, sou advogado com muito orgulho, morrerei sendo advogado e eu não posso desestimular jovens valores de abraçarem a advocacia. Nas faculdades, normalmente a gente sente que os alunos têm uma tendência natural a quererem as carreiras públicas, seja por estabilidade, seja por status, por N razões. E a gente vê, né, que os alunos eles estão absolutamente perdidos em relação à advocacia. Então, eles não sabem se é melhor, no primeiro momento, empreender, montar o próprio escritório, ou se é melhor trabalhar no escritório de alguém, né? Eles não têm apoio, amparo da ordem para essa assessoria. Então, uma proposta nossa, outra proposta, é fazer um convênio com o Conselho Regional de Administração de Empresas, com o Conselho Regional de Contabilidade, para que essas instituições possam dar um suporte para os advogados que pretendem montar os seus escritórios. Hoje, Carolina, percorrendo os prédios que abrigam muitos escritórios de advocacia na Bahia, eu fico assustado com a quantidade de número de escritórios de advocacia que fecharam. Escritórios de advocacia que praticamente faliram, né? Porque tem aí uma questão de gestão mesmo, né? Não é preciso só saber ser advogado, é preciso também saber administrar. Existe uma diferença eu sempre falo que há uma diferença entre ser advogado e ser dono de escritório. Dono de escritório é o que coloca o nome lá na parede que não necessariamente vai lá, né? Os escritórios, por vezes, tem alguém que faz lá a postura de gestor, né? Por menor que seja o escritório, tem que ter um administrador, né? O problema é que nós, advogados, não temos formação técnica para isso. Então, o sujeito não sabe o que é um custo fixo, o que é custo variável, então não tem um planejamento de tempo, não tem técnica, estratégia de negociação. Mas isso seria um papel das faculdades ou um papel, de repente, da própria OAB de oferecer esses cursos de capacitação? De ambas, né? A Escola Superior da Advocacia, que eu digo que vai ser sempre o símbolo da nossa gestão, a Escola Superior da Advocacia vai ser o cartão de visitas da OAB nos próximos 3 anos. A Escola Superior da Advocacia precisa, primeiro, passar a respeitar a impessoalidade, porque hoje, Carolina, só dá aula na Escola Superior da Advocacia quem está vinculado ao atual grupo político. Quem não faz parte do atual grupo político não pode, é banido da Escola Superior da Advocacia. A Escola Superior da Advocacia, além de respeitar a impessoalidade, ela precisa ser interiorizada. Então, eu pergunto para os colegas aí do interior, você de Barreiras, você de Guanambi, você de Brumado, você de Santa Maria da Vitória, eu pergunto, qual foi o último curso de excelência que a Escola Superior da Advocacia ofereceu para você?
não se oferecem esses cursos. Orçamento para isso existe. No interior, na capital, sim? Nem mesmo na capital. Na capital se oferecem muitos cursos, mas nem todos eles com muita qualidade, nem todos eles com tanta regularidade assim. O que às vezes eu sinto, e sendo assim, muito franco na ponderação, é que, por vezes, a Escola Superior de Advocacia é usada apenas e tão somente para prestigiar aliados do atual grupo que está na gestão. Então, a Escola Superior de Advocacia ela é pujante, ela é vibrante. É necessário pegar bons professores de Juazeiro, levar esses bons professores de Juazeiro para virem dar aula aqui, bons professores de Porto Seguro para darem aula em Vitória da Conquista, fazer uma ciranda educacional e sempre com cursos de excelência, concursos de pós-graduação na área do direito, concursos de atualização na área do direito, concursos de gestão de escritório. O senhor falou em relação à relação da OAB com grupos políticos, mas, por exemplo, o senhor é advogado do ex-ministro Gedel Vieira Lima, tem um apoio agora do prefeito ACM Neto, transita muito bem nessa área política também. O senhor acredita que essas relações podem ajudar ou até prejudicar a sua eleição, ou até, se o senhor for eleito, a sua gestão na OAB? Prejudicar a gestão, elas jamais prejudicarão, porque as pessoas me conhecem, né? As pessoas sabem que eu tenho uma história e que eu não vou queimar e nem chamuscar a minha biografia por conta de um cargo que eu não chamo nem de cargo, é um encargo que é transitório, né? Eu sei que as pessoas costumam me associar, né, a determinadas pessoas que eu represento, muito embora o papel do advogado não se confunda com o papel das pessoas que eles representam. Eu fico bem à vontade para falar porque eu represento pessoas das mais diversas matrizes e cores partidárias, né? Eu não advogo para um determinado partido político, eu não sou filiado, nem nunca fui filiado a um determinado partido político. Então, eu advogo, sim, para Gedel Vieira Lima, assim como já advoguei, por exemplo, para Jacques Wagner, como já advoguei para João Leão, né? Enfim, né? Como já advoguei para diversos deputados, como já advoguei para alguns jornalistas, para alguns apresentadores de televisão. Então, às vezes querem criar um rótulo na gente, um carimbo na gente. Assim, fulano não é o fulano é o advogado de Beltrano. O que eu posso dizer é que eu tenho diversos defeitos, dentre os quais não me falta coragem, né? Todos aqueles que me conhecem sabem que eu jamais deixarei de tomar uma providência que é correta, porque eu terei medo de algum tipo de repercussão, o que quer que seja. Eu pergunto isso porque, de alguma maneira, há uma relação, né, entre a OAB e os políticos também. Não há e nem deve haver, né? Mas a partir do momento que há um apoio, acaba tendo um tipo de relação. O apoio não foi de ordem política, o apoio manifestado por ACM Neto foi um apoio de ordem pessoal. A ACM Neto foi meu colega de turma, né? Então, nós temos uma amizade de natureza pessoal, mas isso não me impede, por exemplo, de advogar, por exemplo, para pessoas que são desafetas dele, né? Então, o meu relacionamento de ordem pessoal com ele é estrita e tão somente de ordem pessoal. Nós nos conhecemos nos bancos das faculdades, né? Nós tivemos uma carreira absolutamente independente, ele optou pela política, eu optei pelo direito, né? Então, o apoio que foi manifestado, e eu sou muito grato a ele pela relação de amizade pessoal que nós temos, né? O apoio foi apenas e tão somente de ordem pessoal e não institucional. Não era a Prefeitura de Salvador manifestando apoio a qualquer tipo de candidatura, por exemplo. Tá certo. A gente vai dar mais um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista de hoje recebe o advogado criminalista Gamil Fepe, o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia. Doutor Gamil, o senhor é a favor ou contra a reeleição da OAB? Sou contra a reeleição, sobretudo pior do que a reeleição, né? Eu sou contra a ideia de perpetuação, né? Então, não tem como explicar que alguém tenha cargos na OAB, diferentes cargos, né, há 18 anos, né? Tanto sou contra que, de fato, nunca geri a ordem, né? E as pessoas que me conhecem sabem, eu tenho um compromisso, não sendo presidente, serei presidente apenas somente em um mandato, em 3 anos, não mais, né? Até porque eu penso, né, que as boas práticas de gestão precisam ser levadas para dentro da OAB. Por exemplo, a questão da transparência, né? Transparência e impessoalidade. Então, vou lhe dar um exemplo. Hoje, a Ordem tem 7 procuradores de prerrogativas que são remunerados. São advogados contratados pela OAB que são remunerados, pagos, né? E tem que ser remunerados mesmo, né? Porque não é possível que você trate de 40 mil advogados, 60 mil advogados com uma legião de abnegados. Aí eu pergunto, quais foram os critérios para selecionar esses 7 procuradores de prerrogativas? Eles foram nomeados pelo presidente, né? Porque no Piauí, por exemplo, fez uma seleção pública. Por que aqui não se faz uma seleção pública, né? Então, a mesma ordem, nós falávamos no bloco anterior, que tem o papel de fiscalização do Estado democrático, da ordem social, a mesma ordem que tem este papel, não dá o seu exemplo interna corporis, por que não existem procuradores de prerrogativas remunerados no interior, por exemplo?
sobretudo nas grandes subseções, nas grandes cidades. Por que não há isso, né? Então, a ideia de perpetuação no poder faz com que existam esses desvios, esses desmandos, né? Bom, a eleição já acontece agora no próximo dia 21. O que você poderia dizer que seria a sua primeira atitude à frente da Ordem dos Advogados aqui na Bahia? A primeira atitude é fazer com que se resgate o respeito à advocacia, né? De que maneira? As pessoas saberão, né, desde o primeiro dia de gestão, que o respeito tanto externo quanto interno voltou. De que maneira se faz? Fazendo cumprir o estatuto com independência, com altivez, procurando os órgãos de controle, entrando com as ações que têm que ser entradas e, mais importante do que tudo isso, voltando a ter, Carolina, a predisposição para se indispor. O papel de um líder, sobretudo de alguém que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é de, por vezes, exercer o que se chama de discurso contramajoritário. É falar o que as pessoas não querem ouvir, é escrever o que as pessoas não querem ler. O presidente da Ordem não tem que estar preocupado em agradar as pessoas. O presidente da Ordem tem que estar preocupado com respeito à Constituição e com a defesa dos advogados. Então, eu pergunto, nós que somos advogados criminalistas, nós nos sentimos respeitados hoje, por exemplo, quando nós somos fiscalizados ao entrar e sair de um presídio? Com absoluta certeza que não. Até outro dia, o portal de detector de metais da Justiça Federal estava quebrado. Os advogados tinham que abrir as bolsas na frente dos seguranças. O que é que se faz em relação a isso? Qual é a luta que se faz? Volto a dizer, não adianta apontar os problemas. O papel de um gestor não é identificar os problemas, é resolvê-los. E há ferramentas judiciais, administrativas, que permitem que isso seja feito. Por exemplo, a questão dos juízes leigos e dos conciliadores. Para quem não existem férias nem 13º. O que é que a Ordem fez em relação a isso, por exemplo? Nada. Então, não existe a coragem de comprar as brigas, porque os conciliadores e juízes leigos são inscritos na Ordem. Eles só podem ser conciliadores e juízes leigos se forem inscritos na Ordem. Então, eu pergunto, o que é que a Ordem fez por eles? O que é que a Ordem faz pela advocacia, ordinariamente? Absolutamente nada. A gente está no finalzinho da nossa entrevista, eu vou deixar esses últimos minutinhos para o senhor fazer, então, o seu chamado para a sua campanha. Bem, colegas, advogados e advogadas, eu peço a vocês, faltam poucos dias para a eleição, eu peço a vocês que vocês comparem propostas, que vocês comparem projetos, que vocês comparem as biografias, que vocês comparem históricos. Eu peço que vocês vejam quem teve a oportunidade de fazer durante quase 2 décadas e pouco ou quase nada fez. Eu peço que vocês vejam quem tem a predisposição, a coragem, a intrepidez de lutar, de gritar, de fazer cumprir o nosso estatuto com independência, com intransigência. Faço aqui uma convocação nesse momento muito especial para os meus ex-alunos e para as minhas ex-alunas. São quase 17 anos em sala de aula, pedindo a vocês que multipliquem apoios, que divulguem a chapa Renova OAB, que no dia 21 votem no 30. Doutor Camilo, muito obrigada, viu? Eu desejo ser uma boa campanha e ser eleito uma boa gestão. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. O Boi de Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.